quero agradecer, em nome do Conselho, o convite para poder participar com vocês dessa celebração. E eu tenho que confessar que é realmente desafiador pregar nessa igreja. O que pregar para uma igreja sadia, pujante, com líderes jovens, velhos, crianças que cantam em hebraico, vários corais. Então é de fato um desafio e também uma alegria ver que Deus tem usado e servido nesta igreja de maneira multiforme. Então eu me alegro com isso e ver que Deus tem usado seu servo para conduzir a igreja juntamente com o conselho, diáconos e liderança. Que Deus continue acrescentando ainda anos e décadas para a glória dele mesmo. Eu queria nesta noite compartilhar com os irmãos a experiência de Josué no capítulo 1. Eu tenho aprendido várias coisas com esse episódio de Josué. Eu queria nesta noite então tirar algumas lições a respeito desse episódio na vida de Josué, que uma igreja de 55 anos pode aprender e pode pensar a respeito, à medida que Deus usa a igreja na sua coletividade e também os membros dela individualmente. Diz assim a palavra do Senhor, Josué no capítulo 1. Diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Não somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não está em nenhum de nós a capacidade para entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, nos dê agora compreensão. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto descreve um momento singular na história de Israel. Esse é o momento que, pela primeira vez, eu não sei se vocês já haviam pensado nisso, mas pela primeira vez Deus, ele falou com Josué. Antes desse episódio, Deus havia falado com Moisés, Josué do lado, ouvindo. Deus havia falado a respeito de Moisés, mas agora, pela primeira vez, depois da morte de Moisés, Deus, ele dirige a palavra a Josué. Então é um momento sem dúvida fascinante, é um momento de troca de liderança, é um momento em que a transição numa era mosaica chegou ao fim e um novo período agora se inicia. Uma igreja como a igreja
aqui de 55 anos que tem praticamente tudo andando muito bem, precisa talvez aprender algumas lições e algumas palavras de encorajamento que esse texto nos mostra. Eu queria nesta noite falar sobre 3 coisas importantes que eu vejo nesse texto e que servem tanto para a igreja na sua coletividade como aos membros individualmente. E essas 3 coisas estão sinalizadas no texto aqui. Só as crianças poderiam ver, né, porque elas falam hebraico, mas há 3 imperativos aqui em hebraico que dividem esse texto de maneira bem clara. E a primeira ordem dada aqui no versículo 2 aparece logo depois que o Senhor diz que ele dirigiu a palavra a Josué. Diz aí no versículo 2, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora. Essa é a primeira ordem, dispor agora. A primeira lição que a gente aprende com isso, irmãos e irmãs, é que Deus ele tem um tempo que ele faz as coisas e que nós precisamos estar atentos a esse tempo. Há algumas coisas na vida que elas só têm um tempo determinado para acontecer e você também só tem um tempo muito curto para aproveitar a oportunidade que Deus dá para você se envolver com aquilo, para você tomar algumas decisões. Tomá-la antes do tempo pode ser prejudicial. Tomar as decisões depois do tempo pode não ter mais o mesmo resultado. E não tomá-las também pode ter um resultado devastador na vida pessoal e também na vida da igreja. Mas o fato é que Moisés havia morrido. Diz o texto que tudo isso que nós estamos falando aconteceu depois da morte de Moisés. Deixe-me lembrar um pouco a respeito do que foi a morte de Moisés. A morte de Moisés, irmãos, foi algo grandioso. Algo grandioso. E Deus antecipou que o evento seria tão grande, seria tão gigantesco para a vida e a sociedade do povo de Israel, que ele resolveu não permitir que o corpo de Moisés fosse velado. Diz a palavra de Deus que o Senhor convidou o seu servo para subir até o monte, e de lá mesmo Deus se incumbiu de levar o corpo de Moisés. Moisés morreu, ele não foi trasladado como Elias e como outros, ele morreu, mas o corpo desapareceu. Ninguém sabe. Lá no Novo Testamento nós ouvimos de maneira rápida que Satanás tentou puxar o corpo de Moisés de algum lugar que eu pelo menos não sei, e Deus teve que intervir para não deixar que o corpo de Moisés fosse mexido ou movido de um lugar para o outro. Mas o fato é que Moisés, ele morreu, e é depois desse período que Josué então ele é chamado para assumir. E não foi uma coisa assim tão rápida. Veja comigo, por exemplo, volte uma folha talvez na sua Bíblia, na ocasião da morte de Moisés, Deuteronômio 34, versículo 8, nós lemos que na ocasião da morte de Moisés, sem o corpo, diz o versículo 8 do capítulo 34 de Deuteronômio, que o povo de Israel pranteou Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Um velório de 30 dias. E Moisés, como eu disse, um caixão vazio, um caixão apenas figurativo. Havia já uma ocasião quando Deus pediu para que Moisés subisse até o monte e ele deixou Josué, ele deixou Arão e outros, e Ur, cuidando do povo. E nessa ocasião o povo achou que Moisés estava demorando demais para retornar. E os irmãos sabem que nesse período, por causa da demora que eles acharam, eles pensaram que Moisés já estava morto. E aconteceu o caos no acampamento, eles criaram o bezerro de ouro e tudo aquilo que nós jamais pensaríamos que pudesse acontecer, aconteceu. Então, agora Moisés, ele de fato está morto. E você consegue imaginar a preocupação de Josué quando eles suspeitaram que Moisés tinha morrido? Tudo aquilo aconteceu. Agora, de fato, Moisés morreu.
Não temos o corpo dele aqui, eles vão ter que acreditar na minha palavra, eles vão ter que acreditar que de fato Moisés morreu e de que eu não estou querendo simplesmente usurpar aqui a posição. Mas diz o texto que Deus, ele aguardou um período. Depois de 30 dias, então ele chega para Josué pela primeira vez e fala com ele: Josué, agora é a sua hora. Agora é a sua hora. O tempo de Deus, irmãos, ele é sinalizado de várias maneiras e tem muitas pessoas que tentam adiantar isso. Eu lembro que quando eu era pastor, logo depois, talvez foi a minha primeira igreja que eu pastoreei. Era uma igreja grande. Eu entrei para ser um pastor auxiliar. E na ocasião, o pastor principal, ele fez algumas coisas lá erradas, não vem ao caso, e acabou que eu, por falta de opção, acabei sendo o pastor titular da igreja. A igreja tinha 1.200 membros, era uma igreja enorme. Eu tinha 29 anos e eu estava ali, de repente, conduzindo aquela igreja. E o conselho da igreja, na primeira reunião que teve no mês de janeiro, após a reunião do presbitério, estávamos todos assentados na mesa e eu, cheio de expectativa, imagina, pastor, menino de 29 anos, já liderando uma igreja daquele tamanho. O conselho tinha 14 presbíteros e era realmente uma coisa muito grande. E quando eu preparei para abrir a reunião, o presbítero, já muito idoso, ele perguntou para mim: reverendo, o senhor acha que o senhor tem capacidade de conduzir esta igreja? O senhor acha que é o seu tempo de conduzir esta igreja? Eu pensei, mas que pergunta é essa, né? Na primeira reunião do conselho, e eu tentei desviar a atenção, dizendo: olha, com a ajuda dos irmãos, 14 de vocês, com certeza, e a ajuda de Deus, nós conseguiremos. Mas ele prosseguiu dizendo: eu acho que o senhor não tem. Mas ele prosseguiu, eu lembro disso como se fosse hoje, dizendo algo que eu nunca vou me esquecer. Infelizmente eu não tive a chance de agradecê-lo por isso. Ele veio falecer há um tempo depois. Mas ele disse: olha, eu creio que Deus, ele pode e ele quer fazer mais coisas na sua vida. Se você ficar nessa igreja, nessa idade que o senhor tem, Deus pode não realizar talvez, ou você pode perder a chance de fazer e de se envolver com coisas que Deus tem para a sua vida. Esse não é o seu tempo. Eu lembro dele dizendo isso como se fosse hoje. Esse não é o seu tempo. E eu ouvi aquela palavra daquele homem como sendo palavra de Deus, e por causa disso até o final daquele ano eu fiquei. Então eu deixei aquela igreja me ajudou no meu curso de mestrado e doutorado fora do Brasil. E por causa daquela palavra, por causa daquela compreensão, por causa daquele senso de entender o tempo que Deus tem para cada um de nós, irmãos, hoje eu dou graças a Deus porque aquele irmão me disse isso naquela noite. Porque eu, na minha juventude, não estava ainda enxergando o tempo de Deus. Deus é quem diz para Josué aqui: Josué, agora. Dispõe-te agora, levanta-te agora, agora é o seu tempo. Em vários aspectos na vida e na igreja, muitas coisas elas prosperam ou caem, dependendo do momento em que algumas pessoas querem tomar a frente. E às vezes é preciso que Deus sinalize de maneira muito clara quando nós devemos estar prontos e envolver-se diretamente em alguma coisa. Josué, é interessante observar isso, que não apenas Moisés tinha morrido, mas tinha acontecido outra coisa. Veja no versículo seguinte, nós lemos o versículo 8 do capítulo 34 de Deuteronômio. O versículo 9, olha só, diz que Josué, ele estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto a mão sobre eles. Então, o que mais que precisa?
Moisés está velho demais, não consegue, já sabe que não vai conseguir atravessar até o Jordão. Josué já tem o Espírito de Deus, já está preparado, mas ainda não é a hora dele. Uma igreja que caminha a partir dos seus 55 anos, precisa estar sempre diante de Deus, lembrando do processo delicado, porém importante, de recolocação dos seus líderes. Cada geração passa e às vezes o processo de transmissão, o processo de recolocação de novos membros e de novos líderes acaba sendo um grande problema para algumas igrejas. Deus permita que não seja esse o caso aqui, mas que Deus dê o privilégio para os seus membros de acompanhar aquilo que Deus já tem feito de maneira lógica e de maneira paulatina na vida de cada um dos senhores. Mas isso é importante, irmãos, aprender a ver o tempo de Deus. Toda liderança precisará ser substituída por uma razão muito simples. Nós morremos. Ninguém quer viver como um líder morto. Imagina se o reverendo morresse, nós botássemos o caixão dele em pé aqui. Não adianta, ele está morto. E Deus tem que falar aqui para Josué. Moisés morreu. E não tem nem o caixão dele aqui. O corpo dele, eu me virei para guardá-lo em algum lugar. A igreja precisa de líderes vivos. E há um momento em que nós precisamos, então, substituir a liderança. E é por isso que essa igreja tem 55 anos. Porque no passado, homens de Deus foram substituídos por outros homens de Deus. E eles deram continuidade àquilo que Deus estava fazendo neste lugar. Então, a primeira lição é esta. Deus sabe o tempo em que Ele chama os seus servos para servi-lo. Josué, ele já estava pronto, ele já estava com o Espírito Santo, já estava preparado. Moisés já estava morto, mas ainda 30 dias foram necessários para que Deus finalmente fizesse a ligação para Josué e falasse com ele pessoalmente. Josué, agora é a sua vez. Você sabe qual é o tempo que Deus vai usar você aqui nessa igreja? Eu nasci na igreja, eu sou 3 gerações da minha família é presbiteriana e eu já assisti muita assembleia, desde UPA, UMP e tantas coisas. E eu lembro de uma desculpa muito comum que as pessoas usam para não aceitar cargo ainda não é a minha hora, não é o meu tempo. E quem disse para você qual é o tempo? Quem é que fala para você quem é o tempo, quando é o tempo e quando você deve ou não assumir alguma coisa? É importante, irmãos, nós como igreja pensarmos nisso. Porque a vitalidade e a saúde de uma igreja depende disso. A sincronia do crescimento e da manutenção da saúde de uma igreja depende disso. Dos seus líderes saberem o tempo certo de substituir, de alternar e de rodar a liderança. Então, esta é a primeira lição que nós aprendemos desse episódio na vida de Josué. A segunda lição que eu vejo a respeito desse chamado de Josué tem a ver com a segunda ordem que é dada a ele. Logo ainda no versículo 2, a primeira ordem é: dispõe-te agora. A segunda ordem é que ele tinha que passar o Jordão. Esse é o outro imperativo aí no texto. Passar o Jordão. Esta é a sua missão, Josué. Passar o Jordão. Passar o Jordão é uma forma abreviada de dizer ir e tomar posse da terra. Josué estava conduzindo um povo que ia em direção a uma herança que lhe era guardada. Moisés estava liderando um povo que já tinha um prêmio maior do que ter Josué como líder. Então, o fato de ter Josué como líder era apenas um detalhe na história. O maior evento da história é que o povo
ele ia em direção a uma grande herança que eles aguardavam. E nesse sentido, Josué, sendo líder substituto de Moisés, imaginem a honra. Ele poderia ter criado grandes expectativas e com esta ordem, passa o Jordão. Eu imagino Josué jovem, não tão jovem, mas os seus 40 ou 50 anos, e ele agora recebe finalmente a honra de dar continuidade ao trabalho de Moisés. E a ordem foi essa, passa o Jordão. E ele pode ter pensado, muito bem, Senhor, eu vou já separar então grupos, eu vou querer que esse grupo daqui atravesse o Jordão a nado de borboleta, os senhores aqui vão atravessar o Jordão nadando de costas, o pessoal do coral eu quero que entre pulando. E Deus, Josué, o Jordão vai se abrir, ninguém vai nadar de jeito nenhum. Mas é parte, irmãos, da empolgação. Josué, ele tem uma missão muito específica para cumprir. E isso é algo importante que nós, como igreja, como povo de Deus, como líderes do povo de Deus, como membros da igreja, precisamos nos lembrar sempre. Nós não estaremos aqui para sempre. Qual é a sua missão nesta igreja hoje? Veja comigo no capítulo 13 de Josué. O livro de Josué tem 24 capítulos. E já no capítulo 13, nós lemos que Josué, ele já estava talvez mais velho que Moisés quando morreu. Diz assim em Josué 13:1 que Josué ele era já idoso, entrado em dias, e como se não bastasse, tem pessoa que é idosa, mas ela pinta o cabelo, ela se cuida, ninguém diz que ela tem 60 anos, mas Josué ele era idoso mesmo. E o único que sabia que ele pintava cabelo era Deus. E ele diz para Josué, você está velho, não adianta, eu te conheço. Você está velho, você está entrado em dias. E olha só, ainda há muitíssima terra que ficou para se possuir. Isso significa, irmãos, que Josué ele não vai dar conta de cumprir o projeto de Deus. Não é que houve uma falha da parte dele. É que a nossa participação no plano de Deus nunca é para que eu ou para que nenhum dos senhores faça tudo. Deus sempre usará várias gerações, Deus usará várias pessoas e sempre aqueles que querem construir e criar projetos na igreja, que eles sejam aqueles que plantem e os mesmos que colham aquilo que eles plantaram, são os projetos que nunca irão sair do papel. As grandes coisas que Deus fez na igreja foram coisas que homens e mulheres de Deus plantaram há décadas atrás, e hoje nós estamos colhendo os benefícios e os resultados. Josué tinha realmente a missão de atravessar o Jordão e muito pouco além disso. Capítulo 13, ele já está velho e diz o texto que tem muitíssima terra ainda para ser concluída. Mas uma coisa ele podia descansar seguro, a missão dele ele cumpriu. Aquilo que Deus lhe deixou para fazer, ele fez. Meu irmão, minha irmã, há muita coisa nessa igreja que precisa ser feito, mas Deus não usará somente uma pessoa ou somente uma geração. Ele usará muitas pessoas em várias gerações. Diz o texto que o projeto de Josué era entrar numa terra, e uma terra onde ele pisasse a planta do seu pé, essa terra já teria sido dada a ele. Ou seja, o trabalho estava pronto, não tinha muita coisa o que fazer. Ele precisava ser muito ruim para poder estragar o projeto de Deus. Mas essa é a percepção que nós como igreja precisamos ter. A igreja é um projeto de Deus. Nós somos privilegiados em poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Então, a segunda lição que nós aprendemos, primeira é do tempo, saber o tempo certo. A segunda lição é saber
a missão que você tem na igreja, no povo de Deus. Deus raramente usará uma única pessoa, especialmente numa igreja como essa, cheia de talentos, cheia de pessoas para servi-lo. Em terceiro lugar, o texto ainda fala, no versículo 6, a respeito de um desafio que envolvia coragem. Diz o texto, ser forte e corajoso. Esta é uma terceira ordem que é dada no texto. Ser forte e corajoso. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar por que exatamente um líder como Josué precisaria de ser forte e corajoso. Coragem até a gente entende, mas e a força? É bem provável que Josué não precisaria ele mesmo ter que peitar algum dos povos que estavam ali na terra prometida, e ele mesmo, com o seu próprio braço, iria entrar e cortar as pessoas pelo meio. A ideia não era essa. Qual a necessidade, qual a exigência aqui da força e da coragem que Deus fala? Diz o texto que a força e a coragem, elas eram aplicadas para algumas coisas específicas. Veja aí, no versículo 6, é dito que ser forte e corajoso, primeiro porque você vai fazer este povo herdar uma terra que tem um juramento envolvido. Então tem que haver um processo seguido. Eu não sei quantos já foram alvo de receber uma herança, ou de parentes, ou dos seus pais, ou antepassados. Mas para que você cumpra todos os requisitos que a lei brasileira exige, você compareça no cartório com toda a papelada necessária para você receber uma herança, passar no seu nome, é algo bastante detalhado e complicado. Então é preciso que haja organização, que haja empenho, e Josué, ele precisava lembrar-se disso sempre. Eu estou carregando um povo que irá logo, logo tomar posse de uma terra. E os irmãos se lembram que Josué às vezes dava alguma escorregada. Uma delas, quando ele chegou na terra prometida, no episódio com os gibeonitas, Josué, ele viu aquelas pessoas que estavam vestidas como se fossem mendigos, e eles vieram dizendo de Josué que eles vieram de muito longe. Mas Josué, de onde? É longe demais, é longe, meu Senhor, mas longe tem um fim. Onde é? Não, é muito longe. E nessa história de muito longe, e de muitos pobres, e de muitos mendigos, Josué acabou fazendo aliança com eles. Uma das coisas que não podia acontecer, porque a herança que havia de ser passada, ela não poderia agregar, ser distribuída entre pessoas da terra. Mas mesmo assim, Josué, ele deveria manter a sua missão, deveria ter a coragem, deveria ter a persistência de dar prosseguimento àquilo que Deus estava fazendo na vida dele e por meio dele na vida do povo. Portanto, irmãos, coragem especialmente envolve você dar continuidade a um projeto que não foi você quem elaborou. É muito difícil você chegar, às vezes, numa igreja, ou você iniciar o seu trabalho num departamento da igreja, que já tem um projeto. Quem fez esse projeto? Isso aí foi o irmão lá, 3 décadas atrás. E agora nós temos que seguir esse projeto. Irmãos, seguir projetos que outras pessoas fizeram requer da igreja, requer dos seus líderes amor. Líderes que não amam a igreja não param, às vezes, para valorizar aquilo que homens e mulheres de Deus gastaram tempo em oração, em dedicação, elaborando projetos e alvos e planos para a igreja. Pelo menos considerar. Josué, ele teve que seguir, diz o texto várias vezes, seguir as instruções que eu dei a Moisés. Não é fácil. Não é fácil você seguir instruções alheias.
Quantas vezes nós passamos instruções para as pessoas e para a nossa decepção, quando voltamos, aquilo está feito de forma totalmente equivocada e aquilo se torna um marco. Eu lembro uma ocasião quando logo que eu me casei, eu fui morar numa casa onde os meus pais moraram a vida inteira, eu inclusive. E depois que nós fomos morar naquela casa, fizemos uma rápida reforma, talvez o banheiro especialmente. E eu procurava um pedreiro que fosse bom para fazer a reforma. E sempre na igreja, todo mundo tinha um pedreiro. E eu tinha um receio quando alguém falava que o pedreiro era uma bênção. Em geral, olha, eu quero um pedreiro que seja bom. Essa história de pedreiro que é uma bênção, isso vai acabar em problema. Não, reverendo, você pode, ele é uma bênção, tá? Mas ele sabe fazer as coisas. Além de ser uma bênção, ele sabe trabalhar como pedreiro. Não, pode ficar tranquilo. E aí ele foi fazer algumas reformas em casa. E eu dava sempre as instruções para que houvesse menos desperdício e as coisas saíssem da maneira que havia sido planejado. E eu estava sempre lá na obra, olhando, averiguando. E no último dia, faltava muito pouco para terminar. Ele tinha que colocar um espelho lá no banheiro. O armarinho que vai no banheiro. E eu precisava ir ao banco, pagar uma conta. E eu disse, olha, eu estou com o coração na mão, eu vou deixar você aqui para colocar essa última peça que falta. Eu já te dei essa instrução, está aqui escrito, todas as medidas. Você acha que você dá conta de concluir isso aí sem fazer nada de errado? Que é isso, reverendo? O senhor pode ir tranquilo, que isso aí vai ficar pronto. E eu tive que ir, eu não fui tranquilo, mas eu fui. E de fato, eu cheguei, ele tinha terminado, colocou o armarinho do banheiro, contornado com todo o azulejo, todos os detalhes, estava perfeito. Só que tinha um problema. Ele colocou o armário da altura dele. Agora, irmãos, de quem você acha que minha esposa se lembra toda vez que ela ia pentear o cabelo no banheiro e ela tinha que abaixar para pentear o cabelo? E duas pessoas. Primeiro, de mim, que não estava lá para olhar a obra. E segundo, do pedreiro que não seguiu as instruções. Muitas pessoas vão lembrar de vocês, daqueles que não sabem seguir as ordens, não sabem seguir instruções da palavra de Deus, instruções que homens e mulheres de Deus trabalharam no passado, tentando criar e elaborar planos e metas para que a igreja vivesse, expandisse e tivesse uma missão que vai além das paredes nas quais nós estamos aqui reunidos. Então, essa é uma arte, e essa arte ela não é apreciada por todos. Líderes precisam amar aquilo que a igreja projeta. E você, membro da igreja, que trabalha, que se envolve, você precisa amar aquilo que é feito, aquilo que outras pessoas fizeram, e hoje nós temos o privilégio de dar apenas a continuidade. Diz o texto, então, que Josué ele tinha que ser forte e corajoso para dar continuidade a alguma coisa que não foi ele quem havia projetado. É muito fácil quando você está liderando um projeto que não foi você quem fez e a coisa começa a dar errado. Qual que é a desculpa mais fácil de dar? Não foi eu que fiz isso aqui. Isso aqui, esse projeto é do pastor lá. Ele mandou eu fazer, só estou cumprindo ordem. Josué, ele precisava, sobretudo, demonstrar, então, o empenho em fazer aquilo que foi instruído a Moisés. Não apenas porque havia sido instruído a Moisés, mas porque era uma instrução da parte de Deus. Então, a terceira coisa que nós aprendemos é que, além do tempo, além da missão, nós aprendemos que há um desafio, e o maior desafio para uma igreja de 55 anos que quer continuar sendo uma igreja que serve a sua comunidade, serve a Deus no mundo onde ela está, é que ela aprende a seguir as instruções da palavra de Deus. Especialmente as instruções que os seus líderes em gerações passadas
lutaram em oração de joelho para elaborar e construir. O texto conclui dizendo, entre outras coisas, que Josué deveria tentar manter o foco. A expressão não desviar nem para a esquerda nem para a direita não é uma ordem, mas é apenas uma condição que é dada. E isso mostra exatamente a questão do foco. Virar para a esquerda e a direita é uma expressão no Antigo Testamento que envolve a pessoa ter foco. E quantas vezes nós trabalhamos com pessoas que não têm foco? Coisa terrível é você trabalhar com alguém que não tem foco. Ele se envolve com tudo e com todos, e ele quer rapidamente abraçar o mundo inteiro. A igreja, irmãos, ela é do Senhor, a missão é dele, e nós temos que manter o foco naquilo que Deus está fazendo. E é a partir daquilo que ele está fazendo que nós então seguiremos a nossa missão. Versículo 9, há uma pergunta interessante, e novamente as crianças aqui entenderiam, né? Mas em hebraico não tem o ponto de interrogação, não tu mandei eu, e o ponto de interrogação. Em hebraico a construção ela pode ser alterada de certa maneira, então eu proponho ler, não tu mandei eu ser forte e corajoso. Então é a ordem que Deus dá. E ele então complementa dizendo que não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Essa é a maior confiança que nós temos, de andar com Deus. A igreja que anda com Deus, ela não precisa temer. Há muitas trevas que teremos que enfrentar e passar, mas a certeza de que Deus está conosco, está caminhando conosco, ela é oriunda da nossa obediência à palavra dele. Essa é a condição que nos faz e que nos permite ter esta certeza. E nesse sentido, não precisa muita coisa acontecer. É preciso que nós, então, conheçamos a palavra dele e guardemos e mantemos o foco naquilo que ele está fazendo. Eu pergunto à igreja, vocês sabem o que Deus está fazendo neste local, nesta região de São Bernardo? É importante, irmãos, às vezes nós pensarmos naquilo que está acontecendo ao nosso redor. O que Deus está fazendo nesta região? Que eu e você podemos nos envolver para ser servos de Deus naquilo que Ele faz. Eu participei em 2010 de uma conferência na cidade do Cabo, na África do Sul, chamado o Congresso de Lausanne. Ele acontece a cada 30 anos. E esse congresso ele reúne representantes de 198 países, e eles reúnem para discutir quais têm sido os obstáculos na igreja evangélica atual. Agora vocês imaginam, 198 países falando do que pode e o que está dando errado nas igrejas. E muitas coisas aconteceram, muitos testemunhos, e eles se separaram, então, 31 tópicos que mais ou menos resumiam tudo o que foi falado. E um deles me chamou muita atenção, é apenas um exemplo daquilo que Deus ele está fazendo, às vezes, ao redor do mundo. Um dos exemplos, um dos tópicos que foi discutido era a questão da oralidade. Foi identificado que 90% quase dos espaços no mundo que ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho eram de países, eram de tribos, eram de etnias que não sabiam ler nem escrever. E a grande maioria do esforço evangelístico no mundo depende da literatura. Então, há alguma coisa aí que não vai funcionar. Você tem um grupo que precisa ser alcançado, não sabe ler nem escrever, e você tem grandes empresas e entidades evangelísticas que querem evangelizar, mas eles só fazem isso por meio de algum trabalho escrito e de literatura. E o desafio foi lançado,
e que Deus está querendo fazer grandes coisas nesses locais. E naquele congresso, eles desafiaram homens e mulheres a conhecer e saber memorizar grandes partes das Escrituras de coração, para poder ir e contar às pessoas naquelas tribos porções grandes da palavra de Deus, até que a Bíblia fosse traduzida. Há muitas coisas, irmãos, que Deus pode estar fazendo e que às vezes nós poderíamos estar fazendo parte disso. Nosso Deus é um Deus grandioso, Ele faz coisas que nos espanta às vezes a cada dia. Mas, oxalá, todos nós sejamos parte daquilo que Deus está fazendo, para a glória dEle mesmo. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor mesmo aplique-a em nossos corações, conforme o Senhor conhece cada um de nós, cada uma de nossas necessidades. Pedimos isso para a glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém.